Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca. Olá, que prazer enorme estar aqui mais uma vez com você no nosso podcast Conexões Verdes, nessa trilha massa que a gente está fazendo sobre a neuromielite óptica. Eu sou a Cleide Lima e hoje nós temos uma pessoa aqui com a gente que é uma das nossas maiores apoiadoras e a gente tem um orgulho, uma honra, um prazer e um privilégio enorme de que ela esteja aqui conversando com a gente essa trilha, né? É a nossa primeira trilha, mas também é o nosso primeiro marco de que a gente também quer levar informações sobre a NMO em todos os formatos possíveis e aqui estamos nós, no nosso podcast. E comigo aqui hoje está a doutora Milena Pitombeira, ela que é neurologista, atua como neurologista no Hospital Geral de Fortaleza, no CIAPEN, e também é secretária do Bectrins. Então, eu tenho um orgulho enorme de você estar aqui. Muito obrigada por tudo, por tanto, e por hoje também. Bem-vinda. O nosso tema que a gente vai falar é sobre sinais e sintomas da neuromielite óptica. Então, não perde não, porque é um tema bem importante. Obrigada, doutora, por você estar aqui. Bem-vinda de novo. Obrigada, Cleide. Obrigada, pessoal, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vocês sabem que, para mim, ser parceiro da BNMO e principalmente estar conversando com vocês sobre alerta de sinais e sintomas é um prazer muito grande. E eu espero, nessa nossa conversa de hoje, esclarecer dúvidas, colocar de forma simples e mais direta os sintomas e os sinais dessa doença que pouca gente conhece. E mesmo quem tem, eu falo para os pacientes, tem que saber se defender, tem que conhecer todos os sintomas que a doença pode causar para que você consiga se defender quando chegar em qualquer médico que desconheça a sua condição. Exatamente isso. E a gente já começa falando que a NMO, a doença NMO é o surto, né? É a crise, é aquele momento agudo que acontecem as inflamações. E aí, nesse momento, o que acontece com esse corpo, né? Que causa essa inflamação e o que deriva dela? Quais são os sintomas? O que a pessoa sente? Então, assim, o que eu falo quando eu estou dando aula, ensinando sobre neuromielite óptica, eu sempre falo para os residentes, presta atenção no nome. O nome já dá muita dica para a gente da própria doença, né? Então, neuromielite óptica significa inflamação, né? Toda vida que você tem a palavra it, você tem inflamação. E essa inflamação, ela é concentrada principalmente no nervo do olho, neurite óptica, e na medula espinhal, né? Então, a mielite, a inflamação da medula espinhal. Esses são os dois sintomas mais importantes. E a gente sabe que essa inflamação na neuromielite óptica, ela acontece de forma aguda, em dias, né? Então, os sintomas começam e vão se instalar em horas a dias. Então, é o que a gente chama na medicina de instalação aguda. Por que é importante falar isso? Porque não é uma dificuldade de enxergar que se instala em anos, em meses, não. A neurite óptica, a inflamação do nervo do olho, ela costuma ser muito aguda, com dor à movimentação do olho. O paciente refere uma dorzinha assim lá na parte de trás do olho quando olha para o lado e começa então a diminuir a visão, bem no centro da visão. Então, a neurite óptica, ela acaba sendo um sintoma que leva o paciente primeiro ao oftalmologista. Ele vai no oftalmologista, o oftalmologista examina e diz, olha, o olho está normal. Quando as pessoas escutam o olho está normal, pensam, então, é coisa da minha cabeça, ou então não sei o que é, mas tem que lembrar, então, da porção neurológica da visão, né? O nervo do olho está atrás do olho, e é ele que é inflamado na neuromielite óptica. A outra inflamação possível, eu vou começar com as duas mais comuns, depois a gente vai destrinchando as outras, né? A outra inflamação que está no nome da doença é a mielite. Então, a medula neurológica é essa estrutura que carrega todo o nosso sistema neurológico. A gente tem o cérebro que está dentro do crânio, isso é muito fácil da gente saber, mas a gente tem uma estrutura que sai ali da porção de trás da cabeça e desce pela coluna, que é a nossa medula espinhal. Então, é uma estrutura que leva tudo para o resto do corpo, força, sensibilidade, controle da bexiga, controle do intestino. E se você tem uma inflamação na medula neurológica, você tem uma mielite, você pode perder essas funções. Então, você pode ter alteração de força, fraqueza nos dois braços, nas duas pernas, ou então só nas duas pernas,
alteração da sensibilidade, então parar de sentir ou sentir diferente, e geralmente a partir de um nível para baixo. Então tem paciente que fala assim, doutora, eu não sinto nada aqui da linha do mamilo para baixo, ou da costela para baixo. Então, geralmente tem um nível sensitivo que a gente fala. E muitas vezes a neuromielite óptica é comum na mielite da NMO também perder o controle da bexiga, né? Parar de conseguir urinar espontaneamente ou de conseguir controlar o intestino. Então, a gente chama de mielite completa, inflamação completa da medula espinhal. Do mesmo jeito da neurite, a mielite se instala em horas a dias. Então, de novo, não é só sentir uma dormência ali que durou 5 minutos, você tem que pensar em NMO ou num surto. Mas é uma coisa que chama a atenção e que começa, dura mais do que 24 horas, passa para o outro dia e os sintomas vão se estabelecendo dessa forma. E aí a gente vê como que a anemia é complexa, né? Quantas variações acontecem de vários pacientes, de vários relatos, né? Que uma é da cintura para baixo, uma é do umbigo para baixo, outra do mamilo, como você falou, só é um lado direito, só é o lado esquerdo, só é força, só é formigamento. Então, o que causa essa gravidade ou esse acometimento? Cara, todo mundo inflamou a medula. Vou falar aqui bem grotescamente. Todo mundo inflamou a medula. Ué, mas por que um é só de um lado, o outro é só pé, outro é só membro inferior, o outro às vezes não consegue andar mais, contudo a bexiga está preservada. Então, o que define, no final das contas, essas sequelas, né? E sintomas de sequelas? Sim. Falando assim, o surto inicial, ele pode ser em qualquer parte do sistema neurológico, né? Então, só para a gente recapitular, eu falei da neurite, da mielite, e eu vou falar de mais alguns outros sintomas que podem acontecer, porque essa inflamação, que é causada pelo ataque do anticorpo anti-aquaporina 4, né, na maioria dos pacientes, em mais de 80% dos pacientes, a gente tem essa proteína, a aquaporina 4, em vários pontos do nosso sistema neurológico. Ela está muito presente no nervo óptico, na medula, mas ela também está presente numa porção do cérebro chamada área póstrema, ou área postrema, onde a gente tem o centro da náusea e do vômito. Ela está presente em outras partes do sistema nervoso, na parte da cabeça mesmo do crânio. Então, dependendo de onde aquela inflamação acontece dentro do sistema neurológico, o sintoma é diferente. É por isso que não tem um surto igual ao outro, porque cada local é diferente, né? Cada paciente é diferente. Então, depende da altura da medula que foi inflamada, e aí o sintoma vai ser mais para cima, mais para baixo. Depende do paciente chegar rápido e ser tratado rápido, ou seja, não deu tempo daquela inflamação destruir completamente aquele local. E sim, então, se o paciente começa com sintoma e ele percebeu que é um surto, deu ali 24, 48 horas, é um sintoma novo que ele identifica como surto, e ele já começa a ser tratado, a chance de sequela ou de se estabelecer a síndrome completa, de ter todas as disfunções, perda de força, sensibilidade de bexiga, ela é maior quanto mais tempo demora para aquele surto ser identificado, né? Então, o outro fator, se o paciente está sendo tratado ou não, por exemplo, uma pessoa que já tem o diagnóstico, ela já está tomando algum remédio para impedir outros surtos. Como a gente sabe, até o momento a gente não tem tantas alternativas de tratamento, né, disponíveis. Então, os pacientes, eles podem ter surtos durante o tratamento? Podem, mas muitas vezes esses surtos podem não ser tão graves quanto seriam se eles não tivessem com o tratamento. Então, são essas variáveis que interferem nos sintomas. Então, aproveitando para explicar um pouco sobre que outros sintomas. A gente falou da perda de visão, a gente falou da mielite com alteração de força, sensibilidade da bexiga, mas tem um outro sintoma que é muito característico e às vezes passa desapercebido, que é a síndrome de área postrema. Então, o que é? Náuseas, vômitos, ou soluços, ou tudo junto, os três juntos, que duram mais de 48 horas. E aí você pensa, doutora, eu já tive tantas vezes náuseas e vômitos, tudo vai ser NMO? Não, claro que não, é diferente. É aquela náusea e vômito que não passa, que não tem um motivo, não está com diarreia, não comeu nada estragado, não tem febre, não tem sinal de infecção. Então, é uma náusea e um vômito ou um soluço inexplicado, né? Muitas vezes o paciente procura o gastro
porque acha que o problema é no estômago, os exames estão todos normais. Isso é porque a doença está lá atacando essa regiãozinha do encéfalo que controla a náusea e o vômito. Então, esse sintoma é importante que os pacientes fiquem atentos e eles tragam espontaneamente para os seus médicos, para as suas equipes de saúde, se eles perceberem que passaram assim 2, 3 dias vomitando, nauseado, soluçando e não tinha motivo nenhum. Outros sintomas que são mais infrequentes, menos comuns, são as síndromes cerebrais. Então, do mesmo jeito que pode atingir a medula neurológica, pode atingir o cérebro. E aí, encaixa na tua pergunta, Cleide, que é, se atingir o cérebro do lado esquerdo, vai dar sintoma só à direita, e não no corpo inteiro, né? Então, o cérebro da gente é bem dividido, né? O lado esquerdo comanda o lado direito, o lado direito comanda o lado esquerdo. A medula está tudo muito juntinho, então, quando a medula é inflamada, geralmente dá sintoma nas duas pernas, ou nas duas pernas e nos dois braços ao mesmo tempo. Quando o sintoma acontece lá em cima, ou no cérebro, ou no tronco do cérebro, aí pode dar sintoma só de um lado, né? Da fraqueza só de um lado, da sensibilidade só de um lado. E outra região do cérebro que, para a gente finalizar as síndromes possíveis, né, e os sintomas possíveis, né, é o que a gente chama de síndrome hipotalâmica. Aí eu vou explicar esse nome feio. Hipotálamo é uma estrutura que a gente tem dentro da cabeça, bem antiga, desde os nossos primórdios de evolução dos seres humanos, ela controla funções muito básicas do nosso corpo, como o nosso apetite e como o nosso sono. Então, esses ciclos de sono que a gente tem naturalmente, eles são controlados pelo nosso sistema neurológico também. E aí a neuromielite óptica pode inflamar essa região, o hipotálamo. E aí a pessoa pode ter desregulação do sono. Talvez algum paciente que esteja me escutando agora pode lembrar que já teve um surto assim. Dormia o tempo todo, né? Tentava acordar, quando você via, dormia. Você tentava interagir, logo volta a dormir. Ou tem alteração ali da capacidade de se alimentar, o apetite muda. Então, o hipotálamo controla essas funções. Geralmente, esse sintoma vem com outros sintomas mais clássicos. Mas se o paciente não conhece, ele não pode relatar, ele acha que não tem nada a ver. Então, eu gosto sempre de elencar todos os sintomas, para tanto o meu paciente, né, o nosso paciente, ficar atento e quando ele volta em consulta, ele dizer, né, olha, eu tive esse sintoma, ou então ele se atentar para um surto em potencial. Legal. Eu ouvi dizer, e aí eu falo assim, porque é quando eu escuto coisas que são diferentes, né? Que eu sempre escutei falar do pseudo-surto, e que existe, que a gente toma cuidado, etc. E recentemente eu ouvi dizer que a esclerose múltipla tem pseudo-surto, a NMO não. E aí aquilo foi de encontro ao que eu ouvia falar e o que às vezes até a gente aqui enquanto associação orienta os pacientes, né? Aguardar aqueles 24 horas, aquele sintoma, se for algo novo, que não o que já teve em um outro momento. Então, assim, explica para a gente o que é esse pseudo-surto, se existe na NMO mesmo, se não existe, como identificar ele. E aqui a gente já está falando para aquelas pessoas que já têm um diagnóstico, né? Que já convivem com o diagnóstico. Perfeito. Essa pergunta é super importante, Cleide. Por quê? Qual é a definição de surto? Quando é que eu vou pensar que eu posso estar tendo um surto? Então, eu vou falar assim de livro e depois a gente vai explicando. Surto é qualquer sintoma neurológico novo ou a piora de um sintoma prévio que se instala, dura mais do que 24 horas, na ausência de febre ou infecção. Então, essa partezinha, na ausência de febre ou infecção, as pessoas esquecem com frequência. E é aí uma das principais causas de pseudo-surto. Vou dar um exemplo para facilitar. Você já teve um surto de neurite, você tem baixa visão. Então, seu nervo óptico, ele é um nervo que já foi machucado no passado. Ele conseguiu recuperar com base nos tratamentos que você recebeu, mas ele recuperou até um limite e ele é um nervo que sofreu, né? Então, se você tem uma febre, se você está com infecção, se você está com algum outro problema no seu organismo, um distúrbio de sódio, tomou um remédio que mexeu com os eletrólitos do corpo, sódio, potássio, alguma desregulação, você pode ter uma percepção de piora transitória da sua visão. Ou seja, piorar de um sintoma que já era uma sequela, que já estava instalado.
Então, é por isso que a gente tem que tentar ter muito cuidado em dizer que é um novo surto quando o paciente está com febre ou com infecção, fez uma diarreia, desidratou, está com uma gripe, está com infecção urinária, porque a febre e o estado inflamatório das infecções fazem a pessoa piorar dos sintomas prévios. Então, o pseudo-surto, ele seria essa categoria. Então, é aquele paciente que tem uma piora de um sintoma neurológico, mas quando a gente vai avaliar, a gente vê que o paciente está com infecção urinária, ou ele está com febre, ou então, inclusive pode acontecer no paciente que está deprimido, que entrou num sintoma psiquiátrico mais importante. Então, nosso papel é tentar afastar essas outras coisas, examinar o paciente para saber se tem algum sintoma novo, porque a gente só pode fazer tratamento de surto se for surto mesmo. Afinal de contas, pulsoterapia e plasmaférese não são tratamentos que devem ser feitos na dúvida, porque eles têm seus riscos. Então, o conceito de pseudo-surto, sim, ele existe. Por que a gente chama de pseudo? Parece que o paciente está inventando que é uma coisa falsa? Não. A gente valida o que o paciente está sentindo. Ele está sentindo mesmo. Naquele momento, para ele, piorou aquilo que ele sentia. Só que aquela piora não é por um surto de NMO, é por outra coisa que está acontecendo no organismo dele naquele momento. E isso também conta quando a pessoa, por exemplo, deixou de andar, mas recuperou a marcha. Aí ela anda normalmente, começa a sentir algum tipo de formigamento, ou para de andar de novo rapidinho. Né? Essa ideia de pseudo-surto também é para aquele membro ou aquela sequela que foi recuperada também, não é isso? Sim, exatamente. Então, assim, o sistema neurológico ele vai estar sempre machucado naquele local, né? Tem algumas doenças que recuperam totalmente. A neuromielite óptica tem uma característica de ter surtos muito agressivos. Então, modifica mesmo aquele local onde a inflamação aconteceu. Então, mesmo que a pessoa seja super bem tratada e aquela sequela fique mínima e no dia a dia ela praticamente não perceba, se ela tiver alguma coisa no organismo dela, ela pode ter uma piorinha transitória ali daquele sintoma. Então, geralmente, por isso que a gente pede para observar 24 horas. Então, eu tenho uma paciente que é muito interessante, de outra doença, mas que também inflama o nervo do olho, que ela dizia que toda vida que ela ia jogar vôlei, o olho dela ficava embaçado. Toda vida que ela jogava vôlei, ela adorava jogar vôlei, ela chegava muito assustada. Eu tenho que parar de jogar vôlei? Eu falei, não, pode continuar jogando vôlei. Eu só preciso te tranquilizar que essa piora é transitória. A partir do momento que você baixar a temperatura do corpo, que você descansar ali do seu esporte, o olho vai voltar para o seu basal. É porque esse olho já foi machucado. Então, quando a temperatura do corpo sobe, você vai ter uma sensação de piora transitória, mas isso não é um surto. Continue jogando seu vôlei, porque a atividade física faz bem. Então, só para dar um exemplo, né, de que o paciente ele se observa muito e algumas coisas assustam e cabe a nós, e esse momento de conversa é super importante, tentar tranquilizá-los e tentar separar as coisas, o joio do trigo, que é um surto que deve preocupar e o que não é. E quando a pessoa está em surto, a gente sabe que o que precisa ser feito é o tratamento, né? Procurar hospital, tomar pulso e tal, o que o médico definir. Mas eu vejo muitas pessoas com medo delas estarem fazendo alguma coisa que pode piorar mais ainda, tipo, acelerar tudo que está sentindo. Isso existe, não existe? Precisa ter esse olhar, esse cuidado, ou é só a ansiedade mesmo, né, daquele processo? É muito comum as pessoas quererem entender o que pode piorar, melhorar, né? E às vezes até se culpar, foi porque eu fiz tal coisa. Pessoal, não tem isso. A doença, infelizmente, ela é uma doença imprevisível. Não tem uma coisa que você fez ou deixou de fazer, que você fez errado, que você tem que se martirizar. Não, quando o surto começa, ele vai se desenvolver a partir daquele ponto. Não é uma coisa que você, enquanto paciente, consegue só com o poder da sua mente ou com as suas orações barrar. Eu acho que isso é importante de dizer, porque às vezes as pessoas ficam com receio de achar que estão procurando muito rápido, ou que eu espero mais um pouco. Então, assim, neuromielite óptica é uma doença agressiva, na maior parte das vezes, né? Hoje em dia, a gente vê surtos mais brandos, porque a maior parte dos nossos pacientes estão tratados, mesmo que não sejam com as melhores terapias disponíveis, eles estão tratados. Então, os surtos costumam ser menos agressivos depois que eles estão tratados.
Mas, mesmo assim, é uma doença que eu costumo dizer, o surto da neuromielite óptica, ele raramente deixa dúvida que ele está acontecendo. Né? Diferente dos surtos da esclerose múltipla, que podem ser só a sensibilidade, e pode ficar não sei quantos dias só na sensibilidade, a NMO não. Ela costuma mostrar a cara em poucos dias, e o ideal é que mais cedo possível o paciente procure assistência médica, principalmente se ele já tem o diagnóstico. Então, observou 24 horas, né? Passou das 24 horas e aquele sintoma persiste, não está com febre, não está com infecção, está tudo bem e aquele sintoma está lá durando mais de um dia, contacte sua equipe de saúde para ser orientado. A gente vê muito no trabalho que é feito da BNMO de atendimento, acolhimento, né, e acompanhamento, e aí a Viviane, que é a nossa enfermeira, é que hoje escuta muito, né, sobre várias questões, o quanto que as pessoas, depois do diagnóstico complexo como é a NMO, começam a achar que tudo que acontece no seu corpo é derivado da NMO. Então, assim, o corpo está vivo, o corpo está envelhecendo, às vezes fez um exercício, alguma coisa que deu um mau jeito, é algo que é muscular, que não é de NMO, e eu tenho sempre esse questionamento a fazer, né, quando eu tenho a oportunidade de conversar com vocês que são especialistas. O que realmente, como que a pessoa que tem um diagnóstico de NMO pode identificar nela, né, dentro do que ela vier a sentir, que tem a ver com NMO ou que não tem a ver com NMO. Aí eu já levei esse questionamento algumas vezes para alguns pacientes, e falam assim, então é efeito colateral de remédio. Então, como que a gente lida com isso? Porque realmente tem algumas pessoas que acabam tomando um coquetel de medicamentos, verdade. Então, como administrar isso da melhor forma e que as pessoas possam ter mais tranquilidade nesse seu cuidado, né, nesse tratamento, nesse autocuidado mesmo no dia a dia? É super importante essa pergunta, Cleide, porque eu costumo dizer para os pacientes, todos os pacientes recebem diagnóstico de uma doença crônica, autoimune, que se manifesta em surtos, né, que é o caso da esclerose múltipla, da neuromielite óptica e do MOGAD. Você vai passar por um período em que você vai estar se observando muito, é o período da hipervigilância, logo depois do diagnóstico. Porque você vai estar entendendo o que no seu corpo pode ser um surto e o que não. Então, já na primeira consulta, eu explico o que é o surto. Então, é o sintoma novo que começa e dura mais do que um dia e não tem nenhum outro motivo para explicar. Então, você pode ter sequela dos surtos anteriores? Pode. Né? A maior parte dos pacientes, quando chegam para a gente, já tiveram 1 ou 2 surtos. Então, o que pode ser sequela dos surtos e não um surto novo? Que aí isso pode ter variações ao longo do dia, da semana, e é isso que dá mais dúvida, né? Então, é muito frequente na NMO a gente ter sequela de sensibilidade e de dor. A dor é muito marcante na neuromielite óptica. Pode se manifestar no surto da mielite, então tem um sintoma que chama espasmo tônico doloroso. Como se fosse uma cãibra que pode dar no braço ou na perna, e ela dói, e ela dura segundos. Isso pode ser o começo do surto, e isso pode depois perdurar em outros pacientes, né? E eu gosto muito de trazer esse exemplo do espasmo tônico doloroso, porque, por exemplo, quando eu comecei a minha formação, não se tinha esse conceito que a NMO podia causar isso, né? Então, assim, isso não é nada, né? As pessoas diziam, não, isso não tem a ver com a doença, não, isso deve ser outra coisa. Só que eu sempre digo para os pacientes e para os nossos residentes, para as pessoas em formação, relate o que você sente. Não importa se a gente consegue explicar hoje ou a gente só vai explicar daqui a 10 anos. Relate o que você sente para que a gente possa ter atenção ao que você está sentindo. Hoje a gente sabe o que são os surtos de NMO. Então, é mais fácil a gente identificar a visão, a medula, né, o sintoma de força, mas alguns outros sintomas podem ser estranhos e é melhor você contar do que você guardar e achar que está ficando doido, né? Tem paciente, eu estou ficando maluca. Não. Então, as sequelas, muito frequentemente, elas envolvem dor, alteração de sensibilidade, elas podem envolver alterações da bexiga e podem ter essas alterações que eu citei da visão, que até coloquei como exemplo aqui mais cedo.
Para o paciente, o mais importante é flutuações ao longo do dia podem acontecer, se você já tem uma sequela. Então, vai ter um momento que a perna vai estar formigando mais, ou vai ter um momento que o braço pode estar doendo mais, mas aquilo não dura mais do que 24 horas e aquilo não se somam outros sintomas. Aí você sabe, pronto, isso não é um surto. Foi uma piora transitória da minha sequela, porque esse dia eu estava mais cansado, estressado, estava mais quente. E aí, no dia seguinte, você voltou para o seu basal. Se começou a ficar o braço dormente e começou a ter um espasmo e a mão está mais fraca, passou de um dia para o outro, opa, acende o alerta e isso pode ser um surto. Do mesmo jeito da visão. Não, senti um embaçamento aqui, foi um dia puxado, eu, como Cleide, fiz milhões de atividades, no final do dia meu olho está cansado. Dorme, espera no dia seguinte, tá ainda? Quando você movimenta o olho para um lado e para o outro, tá doendo lá atrás, a visão tá mais embaçada, opa, deixa eu falar com o meu médico então. Então, são esses pontos que eu sempre gosto de fazer quase assim uma cartilha no primeiro momento. Mas é normal ficar hipervigilante no momento diagnóstico. Depois as coisas vão se acalmando e, assim, eu não vou dizer uma meta de tempo, mas passados os primeiros meses, a coisa vai ficando mais clara para os pacientes também. Eu acho que é importante a gente falar isso mesmo, porque às vezes aparecem até com coisas como dor de barriga, e é real, né? Que é do corpo vivo, e aí acha-se que tem a ver com NMO, ou tem a ver já com algumas coisas de, por exemplo, as mulheres, com menopausa, e aí acha que já é uma mudança hormonal porque a NMO provocou. E é importante a gente não demonizar tanto a patologia, porque ela tem a sua atuação, né? E é importante a gente ficar de olho nisso. E eu acho sempre que é possível a gente falar. E aí, outra coisa que eu vejo muito, e que eu já passei por isso, e que a maioria, eu acredito que já passou, é a gente estar em algum lugar, alguma cidade, que não tem um centro, né, de referência, ou que aqueles profissionais do atendimento daquele hospital ou daquele posto, eles não conhecem NMO, e aí a pessoa vai lá e fala da NMO, ninguém entende o que é NMO, ninguém está entendendo que aquilo é um surto, ninguém entende que é para colocar na regulação na mesma hora, e uma regulação e solicitar que vá para um lugar que tenha neurologista. E aí a gente tenta, enquanto instituição, dar essa orientação, né? E aí eu queria saber de ti, como profissional de saúde, que está no SUS, que entende toda essa dinâmica, né, de regulação, de avaliação, sabe que o nosso país tem muitíssimos mais lugares que não têm acesso a profissionais que conhecem NMO, né? É muito mais fácil a gente encontrar lugares que os profissionais não conhecem de jeito nenhum, até os médicos mesmo. Então, como que a gente pode orientar a pessoa que tem o diagnóstico, o familiar dessa pessoa, né, o responsável por ela, a dar uma orientação sobre a sua própria patologia naquele momento em que ela precisa desse atendimento? Porque é comum a pessoa ir, eu fui, falei que eu tinha NMO, falei que eu precisava fazer a pulsoterapia, que precisava me colocar na regulação e me botar para casa de volta. Então, assim, o que a nível profissional, né, a gente pode falar que cause um apelo, que cause naquele profissional que está ali ouvindo a gente, o entendimento de que esse paciente tem conhecimento do que ele está falando e eu preciso realmente ouvir e regular e colocar ele para ir para um hospital que tem neurologia. Perfeito, Cleide. Isso me traz para o começo da nossa conversa, porque eu digo que o paciente tem que saber se defender, e eu repito isso sempre. Porque, como você falou, pode ter uma diarreia, uma infecção urinária, uma pneumonia, pode ter um acidente de carro, a vida segue, e o corpo está sujeito a qualquer outra coisa. E a maior parte das coisas, depois que a doença está tratada e controlada, não vão ser da neuromielite óptica. Porque a NMO não tem a característica de ter pioras progressivas. A piora vem com surto. Então, não tem essa história de estar piorando lentamente por conta da NMO. Não tem. Então, assim, se você tem uma dor de garganta, você tem que ser tratado como qualquer outra pessoa que tem dor de garganta. Se você tem infecção urinária, você não precisa de um neurologista para tratar a infecção urinária. Você pode ir em qualquer médico para tratar essa infecção urinária, na maior parte das vezes, que não é uma infecção urinária complicada. Então, o que eu falo para o paciente? Você precisa se defender.
Você precisa saber chegar no serviço de saúde e dizer o nome e o sobrenome da sua doença. Então, para mim, qual é o nome e o sobrenome? Tem que saber dizer neuromielite óptica e tem que saber dizer se é anticorpo aquaporina positivo. Porque isso tem que estar na cabeça de quem vai ouvir a informação, porque vai mostrar que, o paciente sabe o que ele está falando, ele conhece a doença dele, e 2, se isso estiver numa central de regulação, isso é uma prioridade para ir para um centro de referência. Né? Não estou dizendo que o paciente que a aquaporina é negativa ele não tem prioridade, mas a gente sabe que, se essa informação já existe, ela deve ser dada. Então, neuromielite óptica, anticorpo anti-aquaporina positivo. E tem que saber o tratamento que faz. Então, eu tomo azatioprina, eu tomo rituximab, eu tomo tantos miligramas de prednisona, eu tomo também medicação para dor neuropática. Tem que saber isso. Não é admissível que alguém com doença rara e complexa como anemia não saiba. Eu tenho uma pacientezinha que fez até um papelzinho, assim, plastificou e botou na carteira dela, com o diagnóstico e com os remédios que ela toma. Porque você tem que saber dizer, inclusive, e isso é uma coisa que eu espero que a gente vá implementando ao longo do tempo, que eu vi em alguns locais lá fora, que é o paciente eu tenho feito isso com alguns pacientes que são de regiões mais distantes, longínquas, que às vezes vão ter acesso somente a uma equipe de saúde ali do postinho. É um documento que diga, paciente com neuromielite óptica acompanhado nesse serviço estável da sua doença, tomando esse remédio, por favor, renovar as receitas, né, de coisas simples, antihipertensivo, para diabetes, porque o paciente pode ter outras condições, e isso não vai ser tratado pelo neurologista, vai ser pelo médico da unidade básica mais próxima dele. Mas o médico da unidade básica mais próxima, ele tem receio, e tudo bem ele ter receio, né? Ele não conhecer, não tem a obrigação de conhecer a NMO na profundidade que conhece o centro de referência. Então, muitas vezes, o paciente se posicionar ou pedir ao seu médico assistente um relatório nesse modelo que eu falei, ajuda nessa conexão, né, entre o centro especializado ou o médico especializado e a equipe de saúde na ponta. É eu poder dar ao paciente um documento para autodefesa. Eu tenho NMO sim, mas pode tratar minha infecção urinária, porque a doutora disse que está tudo bem, minha doença está controlada. Ou então pode renovar meu remédio de glicemia, né, o meu remédio de diabetes, o meu remédio de hipertensão. Eu não preciso ir no neurologista para isso. O cuidado tem que ser integral, tem que ser abrangente nesse sentido, né? Bacana. Estamos aqui já na reta final da nossa conversa e eu sempre aprendo muito contigo, e sempre é assim, parece que a gente fechou o olho, abriu e já acabou a conversa. E a gente tem feito um movimento que é baseado na nossa metodologia, né, de Conexões Verdes, que é essa metodologia que a gente traz para o podcast, que a gente tenta levar, que são essas conexões que a gente precisa fazer de relacionamentos saudáveis com as pessoas que querem realmente construir um mundo melhor, que é isso mesmo que a gente está fazendo no sentido mais geral. E a gente pede que as pessoas contem histórias, porque eu acredito que as histórias conectam, né? Elas fazem com que a gente entenda o porquê que você interessa-se por NMO e não por, sei lá, que outra patologia, porque você trabalha com a neurologia e não outra área. A gente faz com que as pessoas se aproximem e se conectem de verdade. E aí, eu queria te pedir que você ou contasse alguma história que você acha relevante ser contada aqui em relação aos nossos temas aí relacionados à NMO, ou você trazer uma mensagem final para essas pessoas que estão escutando a gente em relação à patologia, ou algo que você acha que a gente não falou aqui, ou que precisaria ser ainda, ou que precisaria ser redito, né, reforçado, e fica à vontade aí com as suas considerações finais. Eu te agradeço muitíssimo, sabe que para mim é um prazer imenso. Você me enche de energia, né? Quando a gente vai conversar, eu sempre saio mais energizada do que eu entrei. Eu acho que isso já é uma conexão multicolorida, não só verde, né? Mas o que eu queria reforçar mesmo, que eu acho que é super importante para os pacientes que estão nos ouvindo, para os familiares que estão nos ouvindo, é que por mais que algumas palavras que eu use para descrever os sintomas ou os surtos, elas sejam assustadoras, né? Elas sejam preocupantes, converse sempre com a equipe que cuida de você.
Não tenha vergonha de dizer o sintoma, não tenha vergonha de tirar a dúvida. Às vezes, quando o paciente deixa aquele medo crescer na cabeça dele, se torna maior do que a própria doença. E hoje a gente está no momento em que a gente tem tantas alternativas de tratamento. Eu sei que ainda não é o mundo ideal, eu sei que a gente tem muita luta para fazer, mas já é melhor do que era quando eu me interessei por fazer neuroimunologia há mais de uma década. Então, muita coisa mudou. E eu vejo a velocidade com que muda, e para mim é um momento de esperança, é um momento verde, da gente pensar num futuro em que a gente vai conseguir controlar os surtos com muita tranquilidade, com medicações cada vez mais potentes. E aí a vida vai seguir com todos seus outros pormenores, porque a vida é isso mesmo. Mas se mantenham atentos a si mesmos, né, aos seus familiares que têm NMO, mas sigam vivendo. Não é para a vida de vocês ser a neuromielite óptica, é para vocês viverem com essa condição, mas ela não se torna o único motivo da existência de ninguém. Você convive com ela. Ela vai. Eu tenho um paciente que uma vez disse assim que eu achei muito interessante. Eu fiz as pazes com a minha doença. Hoje ela senta aqui do meu lado, a gente conversa com ela, eu converso com ela conversa comigo, a gente parou de brigar. Então, a gente ainda não tem cura. Então, eu recomendo que faça-se as pazes consigo mesma, no sentido de se observar de forma empática, atenta, conversando com seus médicos, com seus familiares, mas não se deixando enclausurar pelo medo ou pela falta de esperança. Não é esse a mensagem final, assim, no sentido de tem solução e tem saída para tudo. E a gente está no momento, vide a Associação Brasileira de Neuromielite Óptica trazendo muita esperança e muita informação boa em conversas como essa. Então, eu só tenho a parabenizar vocês e agradecer pelo espaço. A gente que agradece enormemente. E ficamos por aqui hoje com o nosso episódio sobre sinais e sintomas da neuromielite óptica. Muito bom estar contigo, doutora Milena. Muito bom estar com você que está escutando a gente. Sigam aí as nossas redes sociais. Escutem os próximos episódios, que é uma trilha inteirinha sobre neuromielite óptica, e nos tragam também suas sugestões de outras trilhas e de assuntos que você quer ouvir falar aqui, tanto relacionados às doenças raras, quanto à saúde, inclusão e às neuroimunológicas também. Então, nós ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima! Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca.